Graça e paz, amada igreja do Senhor, é com muita alegria, regozijo, satisfação mesmo que eu posso dizer que faço parte dessa igreja na Irmandade em Cristo. Eu, como psicólogo, enveredei nessa área para pesquisar, comparar o que a ciência diz sobre a morte e que a Bíblia diz sobre a morte. Me lido todos os dias, a maioria dos dias, com exceção da minha folga, sobre essa questão: depressão, automutilação, suicídio, e depois aqueles que têm, vamos dizer entre aspas assim, têm sucesso nisso, se pode chamar de sucesso, que não é sucesso nenhum. Aí tem os familiares, que é uma gama de perturbações, perplexidade, aflições e angústia que é cometido os familiares. Então a gente fala de pós-venção. Esse tema eu quero que projeta, por favor, para mim, o tema da nossa reflexão. Eu tentei descarregar um pouco da negatividade do tema propriamente dito. Então eu coloquei Amando a Vida, uma reflexão sobre o suicídio. Uma reflexão sobre o suicídio, como vencê-lo. A Bíblia nos diz, a Bíblia é categórica a falar desse assunto da morte de maneira muito clara, abundante. Logo em Gênesis nós já vemos a palavra de Deus falando e condenando e alertando sobre a morte. E por toda a Bíblia, ao discorrer, a gente vê o efeito da morte, a gente vê o que ela causa. Mas o que me causa mais perplexidade nessa era que nós estamos vivendo é a quantidade. E isso adentrou para dentro das igrejas também, para dentro dos nossos familiares. E hoje tem-se uma ideia muito errônea do que isso significa. E as pessoas, muitas vezes, para tirar proveito de tal situação, falando sobre o suicídio, para levar para os seus consultórios, digo isso quando eu falo com os psicólogos e alguns psiquiatras, não todos, nós não podemos generalizar, tirando proveito disso. Não, esse século vai ser chamado o século da depressão. Olha isso, olha o cenário, e tira disso proveito. Onde nós poderíamos fazer disso, colocasse os nossos joelhos no chão e clamasse o favor de Deus para que essa condição anule. Essa deve ser a nossa oração. Porque quem tem o prazer na morte de um ímpio é o diabo. Deus tem prazer na morte dos seus santos, aqueles que cumprem os seus propósitos. Deus não tem prazer na morte de ninguém, exceto os seus santos que cumprem o seu propósito, diz a Bíblia. Então, por que a gente faz desse tema e alguns tiram proveito? Cuidado. Suicídio sempre existiu. Sempre. Eu estava falando de manhã, 7 bilhões de pessoas no planeta, obviamente a proporção aumenta. Agora tem uma coisa que chama muita atenção. Que faixa etária esse chamado suicídio ele pega? Todas. Todas. Por quê? Eu estava dizendo de manhã, cuidado com o celular do seu filho. Eu estava dizendo de manhã também sobre um aspecto neural. Eu estava dizendo sobre a melanina, que essa luz que você fica no celular, olhando, pesquisando, o tempo todo, essa luz no seu celular ali, a maioria do celular tem, filtro azul. Coloque o mais escuro possível. A gente deixa o mais claro possível. Porque não filtrando esse filtro azul, você não deixando isso filtrar, mata essa proteína da melanina
E essa proteína, por sua vez, é de fundamental importância. No outro dia, ela vai desencadear e matar a serotonina. Por isso que crianças se automutilam, os professores não sabem o que fazem, como agir. Por isso que a gente vê muitos adolescentes tirando a sua vida. Eu estou numa cidade de 4.500 habitantes, Júlio Mesquita. E ali Deus mantém eu ali. Já recebi outras propostas, não fui. Porque o melhor lugar para se estar é onde Deus quer que você esteja. Independente do tamanho da cidade, 4.500 habitantes, um vilarejo. Você tem que representar, você tem que realizar a obra de Deus naquele local. Cada crente é um missionário em potencial. E ali naquela cidade de 4.500 habitantes, há 2 anos atrás, 7 adolescentes morreram, tiraram a sua vida enforcados. E por ser assim assustador, eu estava na padaria para comprar 2 pãezinhos, e o pai desse menino, que tinha velado o seu filho um dia antes, estava conversando com a balconista me disse assim, ele é pastor, pergunta para ele se é possível acontecer o que aquela mulher falou. A mulher que eu me refiro, a mulher falou assim, num dos trabalhos, eu tive uma visão, e essa visão me mostrou que 10 adolescentes neste ano têm que morrer enforcado. Foi dito no centro. O pai, assustado, perguntou para mim assim, é possível que isso aconteça? É possível que vai 10, que vai 15, que vai 20, que vai menos. Foi 7 no ano. O dele foi o 6º e o primo em seguida o 7º. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Esse cenário que a gente vê hoje, qual que é o cenário? Quem que está reinando? O príncipe das trevas. Qual que é a posição nossa da igreja? Isso é um fator. Conscientizar. Falar do problema de maneira responsável. De uma maneira espiritual, nos alertando para ver o que nos traz, o que nos acomete essa chamada tecnologia de ponta. Cuidado com o celular que você deixa o seu filho. Juniores, pré-adolescente e adolescente, eles ficam em média 9 horas por dia em redes sociais. Perigoso. Eu fiquei até 1h30, eu gosto muito de ler, noite passada, lendo. Percebi, falei, vou falar de um assunto, eu estava no máximo naquilo lá. Fui dormir 1h30, às 4h30 eu estava totalmente aceso. Levantei e fui orar. Como fica o seu dia depois? A gente precisa estar atento naquilo que nos está ao redor. Então, suicídio é uma coisa que está muito em voga por algumas situações. Eu quero mostrar para vocês. Passa o próximo slide. Por favor. O próximo slide... Está projetando? Desculpa, eu estou olhando para lá. O próximo slide, eu quero dizer uma coisa que acontece muito. Eu estava falando de manhã, estou repetindo. É a questão dos valores. Às vezes, a gente não percebe se a gente está numa tendência muito mundana ou se a gente está numa tendência espiritual. E o padrão, isso aí é uma pesquisa, o padrão de Deus é o espiritual, o emocional, depois o físico. Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o padrão do mundo é o oposto disso. É primeiro o físico, eu tenho que ter, tenho que possuir, tenho que ser. Depois o emocional, invisto toda a minha vida nos cursos,
nos meus projetos intelectuais. Nada de errado nisso. Mas o espiritual? Lá embaixo. Os valores invertidos, obviamente, que causarão alguns transtornos. Quais são os transtornos? A pessoa investe o seu tempo, a toda hora, em coisas. E o relacionamento? Eu atendo crianças, adolescentes, jovens na clínica, e uma coisa interessante, quem tem que ser atendido é os pais, não a criança em si. A criança não tem afeto, fica o dia inteiro com a ausência dos pais, e depois a criança está ali, o seu emocional lá embaixo. Qual o tempo de qualidade? Eu sei, irmão, você fala assim, poxa, mas todos nós temos que trabalhar. Sim, devemos. Mas só que é o tempo que você tem, que tempo de qualidade você tem, as pessoas têm com seus entes queridos. Se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai ficar de boca aberta. Hoje os filhos não suportam frustrações. A gente vive numa geração totalmente fragilizada emocionalmente. De 94 para cá, é dito que é uma geração generation, é uma geração que as redes sociais, o meio de comunicação exagerado e o conhecimento muito exposto faz de uma emotividade muito baixa. Não suportam frustrações. Aí a gente vê o cenário. Por que o número cresceu de maneira assustadora? Projeta para mim, eu quero passar uma estatística para os irmãos verem. Aqui está a morte na história bíblica, pode pular esse slide. Fala ali que Deus disse para Adão, se ele não obedecesse, certamente ele morreria. E com certeza ele morreu, e com certeza Deus cumpre o que ele fala, e hoje ele nos fala a mesma coisa: atenta-te para os meus mandamentos, para que viva. Eis que ponho diante de ti a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Com Deus nunca tem um meio termo, é dois caminhos, estreito e o largo, bênção e maldição, salvação, condenação, céu e inferno, vida, morte. Então Deus disse lá atrás, olha, não faça isso, porque certamente você vai morrer. E morreu. E depois seus filhos, eles experimentaram isso na família. Caim matou Abel. Aí você sabe da história humana, do jeito que foi, né? As guerras, os homicídios, os suicídios, os genocídios. E aí foi afora. E qual o cenário que a gente vive hoje? Do mesmo padrão de desobediência quando se diz na questão, atenta-te à minha palavra, aquilo que eu estou dizendo. E eu quero passar uma estatística para os irmãos, isso é da OMS, a fonte, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Revista Veja, Revista Isto É, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, essas fontes aqui que eu peguei. O suicídio constitui um grave problema para a saúde pública. Agora não é mais só pessoal. Está entre as 10 principais causas de morte na população mundial em todas as faixas etárias. Ocupa o segundo lugar em jovens entre 15 e 29 anos. A cada 40 segundos, uma morte ao redor do mundo. O mês de setembro, considerado o mês de combate ao suicídio, e as doenças mais comuns para aquela pessoa que comete suicídio é a depressão, ali não está em ordem não, esquizofrenia, psicose, alcoolismo associado com drogas. Essas pessoas são mais propensas a tirar a sua vida. Pula, por favor, passa outro slide. Segundo a Organização Mundial da Saúde, dos 198 países arrolados nessa organização, só 20 países desses 198 têm um plano para combater o suicídio. O Brasil não tem. Por isso que nas escolas,
os professores, os diretores, os coordenadores, eles não sabem o que fazer. Eles têm boa intenção, mas não sabem. Porque o Brasil não tem um plano. Está engateando. No mundo, aproximadamente 1 milhão de pessoas se suicidam por ano. No Brasil, 12 mil pessoas. Em Marília, é a cidade com maior percentual de suicidas no estado. 8,5 por 100 mil habitantes. Seguida por Ribeirão Preto, 7,5 por 100 mil habitantes. Então, Marília, a nossa amada cidade, está nesse quadro em primeiro lugar. É comum a gente ouvir, presenciar e bate às nossas portas que alguém fez isso. Agora, irmãos, é um tema delicado, é um tema complexo, sim, mas uma coisa a gente tem que ser categórico: é pecado. É uma transgressão à lei de Deus. No 6º mandamento, não matarás. Suicídio, você se atenta contra a sua própria vida. Em Deuteronômio, repete a lei: não matarás. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, toda pessoa que atenta contra a sua própria vida, ele está pecando. Acontece que nós, muitas vezes, para acalentar os corações das pessoas enlutadas, a gente dá outro termo. Mas a Bíblia é categórica. É pecado. Aí talvez você esteja doido para perguntar para mim: e as pessoas que têm transtornos mentais? Outro departamento. Mas tem suicídio, que são suicídio passional. A pessoa perde os seus bens, ela não sabe viver sem os bens, ela tira a sua vida. A pessoa tem um bem emocional muito significativo, perde seu namorado, tira a sua vida. Esses são suicídios passionais. Tem inúmeros tipos de suicídio. Então, as pessoas fragilizadas emocionalmente, elas atentam contra a sua vida. Pecado. Transgressão à lei de Deus. Como se fala e como procede com uma pessoa que tirou sua vida e você vai lidar com os familiares? Você tem que ter muito senso, muito jogo de cintura e muita sabedoria para você lidar com a situação e não perder totalmente a situação. Porque os que ficam sofrem demais. Demais. Então, é preferível que nós trabalhemos na prevenção. Porque se o carro-chefe é a depressão ela é cíclica. Ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Então, a pessoa na depressão acha, e é horrível, é terrível, é assustador. Quem tem depressão sabe o que eu estou falando. Gente, depressão não é frescura. Depressão não é falta do que fazer. Fique atento aos sinais. A depressão ela é carregada de isolamento, de tristeza, de algumas falas. Isso aqui não tem mais sentido. Não vai dar certo. É uma negatividade total. A pessoa deprimida, ela não se projeta, ela não vê o futuro, ela se fixa no passado. Ela não vê nada que lhe agrade. Aquilo que ela tem prazer, ela não tem mais prazer. Quer seja comer, quer seja um esporte, quer seja passear, ela não tem mais prazer naquilo. São sinais evidentes. 80% das pessoas que se suicidam, ela deu vários sinais. Poderia ser evitado. Nós fizemos um trabalho em Mato Grosso, há uns 10 anos atrás. Esse pastor, que é pastor agora, não era pastor, era de um líder, de um carismático, e a filha dele, com 15 anos, se suicidou. Ele disse assim, a coisa que foi muito difícil, eu tratei muito tempo, terapia, remédios, e depois só
achei solução para minha alma quando eu aceitei a Jesus, diz ele. Hoje ele é pastor. E ele falou assim, foi que, agora entendendo o processo, ela deu muitos e muitos sinais. No dia que ela fez isso, ele é ministrador, gerente de uma grande fazenda em Mato Grosso. Ela passou pela sala e ela fez assim, reprovando a atitude dele. Ele falou assim, ali eu vi que ela ia fazer alguma bobagem, e fez. Por que que eu não segurei? Então, as pessoas, aqui nós estamos falando sobre prevenção, a gente está falando assim, as pessoas dão sinais. Aí eu te pergunto, alguém me perguntou, um membro muito simples e fiel a Deus, pastor, eu estou muito triste. Jesus também teve depressão, né? Porque eu estava lendo, Jesus ficou profundamente triste ali no Getsemane. Isso é depressão, né? Não! Toda depressão tem tristeza, mas nem toda tristeza tem depressão. A tristeza de Jesus foi momentânea, gente, ele ia morrer no outro dia, e que morte. Agora tem uma coisa muito interessante que eu quero citar para você. No livro do pastor Marcos Copesca, o pastor na sociedade, na modernidade líquida, ele fala uma coisa de Elias. Eu quero dar esse exemplo para vocês. Está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4, e eu vou fazer um link no versículo 18. Pastor Marcos Copesca, ele faz isso ali no livro. Elias teve um processo depressivo. Por quê? 40 dias, ele teve um processo depressivo. Ele pediu a morte, diz o texto. Senhor, eu não sou melhor que meus pais, tira minha vida. Ele teve, segundo a terapia que eu escolhi, a abordagem que eu escolhi, TCC, terapia cognitiva comportamental, ele teve um pensamento disfuncional. Como que eu sei disso? Porque o versículo 18 remete que ele não estava só. Ele não estava só. Tinha muitos outros profetas que Deus tinha guardado para não dobrar a Baal. Então o que Elias teve? Um pensamento disfuncional. O que nós fazemos na terapia cognitiva comportamental? Nós validamos o pensamento. O que o cristão pode fazer? Validar o pensamento do seu irmão. Elias, eu estou só eu fiquei só. Deus ia fazer um processo terapêutico com ele ali, muito grande. A caminhada sua é muito grande ainda, come. O alimento produz satisfação ao corpo, proteínas ao corpo. Aquilo que você estava achando ruim, Elias, vai ficar pior. Vai lá no ribeiro de Criate, porque a água ali você vai ser sustentado pelos corvos, depois o ribeiro vai secar. O ribeiro secando, você vai ter que vazar dali. Você vai para a casa de uma viúva que tem pouco alimento ali, você vai ser sustentado pela viúva. Olha o processo de Deus. Aflições, angústia, problema, podemos dar cabo à vida de maneira alguma. É a pedagogia de Deus. Aí Elias teve um pensamento disfuncional. A pessoa, quando ela tira a vida, ela tem pensamentos disfuncionais. Como que a gente valida o pensamento disfuncional? Ela tem uma regrinha que você pode gravar. Situação, pensamento, emoção e comportamento. Então eu estou numa situação, nós estamos numa situação aqui, você está me vendo falar sobre suicídio. Qual que é o seu pensamento? Nossa, esse assunto é pesado, quero ir embora. Não, quero ouvir, quero aprender. Tem vários pensamentos dependendo da sua subjetividade. Então você tem uma situação, você está me ouvindo. Você tem um pensamento que você está pensando sobre o assunto. Esse pensamento te gera uma emoção. Você fica triste, você fica alegre, você fica perplexo, você fica atento. E essa emoção te gera um comportamento. Isso é comum a gente fazer esse esqueminha no trânsito.
O que a gente pensa numa pessoa que nos fechou? Esse desgraçado, será que não sabe dirigir? Ou outras coisas semelhantes? Aí você valida seu pensamento. Será que ele não estava pensando em algo e ele não fez isso por querer? Ele estava desatento? Aí você vai e valida sua emoção. Você ficou triste, com esse pensamento que você valida, você deu outra vazão. Você validou seu pensamento. O que acontece? Você tem outro comportamento. Porque a sua emoção é outra, não de raiva, mas sim de entendimento. E Elias não teve isso, e Deus fez isso com Elias. É interessante que o suicídio vem por pensamento disfuncional, o suicídio vem por tentações. O que o diabo fez com Jesus no deserto? Jesus foi tentado com todas sortes de tentações, diz o texto. Não somente por pão, pelo reino deste mundo e pelo pináculo do templo. Mas vamos pelo pináculo do templo. Atira-te daqui para baixo, porque aos anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. O que o diabo estava fazendo com Jesus? Se mata, cara. Pula daí. Você já pensou se Jesus tivesse pulado? Paulo, me veio uma aflição na Ásia, uma aflição tal que eu desesperei até da própria vida. Paulo se suicidou? Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Agora a coroa de justiça já está reservada a mim, não somente a mim, mas a todos aqueles que o amam. Ou seja, ele completou a carreira. Mas ele teve uma aflição tal. A aflição faz parte da vida humana. No mundo tereis aflições, ter de bom ânimo que eu venci o mundo. O crente, o cristão, ele vai se tornando resiliente. Ele vai se tornando, pegando força. Ele vai se pegando maturidade. Aí ele suporta as tentações. Ele passa por cima das provações. E ele dá o suporte para as pessoas andarem. Essa viagem teve uma menina, eu contei de manhã, e vou contar outra historinha dela. Essa menina tentava o suicídio na estrada, jogando na frente dos carros. O nosso motorista da van que nos levou, ele ia para a fazenda, ele quase atropelou, e falou assim, posso levar alguém para te ajudar? Aí levou essa menina lá. Essa menina eu fui atendê-la. Essa menina tinha uma imagem de uma moça chamada Katrina. Eu pesquisei rapidinho no meu celular e vi que é Katrina, personagem mexicana que consulta aos mortos, devoção aos mortos, necromancia. E eu falei assim, por que essa pessoa, e tatuado no braço, eu falei, por que essa pessoa te representa? Porque essa pessoa, ela tem a boca costurada e bem sombreado o rosto, essa pessoa me representa porque ela também sofre as dores que eu sofro e não pode dizer para ninguém, porque ninguém me entende. A pessoa depressiva, a pessoa que está a ponto de cometer isso, ela tem um mundo sombrio. Você precisa ouvi-la. Entendê-la, a aflição dela. Por que Jesus conquistava as mulheres prostitutas? Mulheres difamadas. Jesus tinha um ouvido atento, ouvia as suas dores, entendia os seus sofrimentos. A escuta é fundamental para a gente lidar com o depressivo. Eu a escutei, eu falei assim, diante de você tem um senhor que você nunca viu, você está vendo pela primeira vez, tem 52 anos, que também teve pensamento de ao ponto, quando tinha 18 anos, em Campinas, ficar em cima de um viaduto. E essa pessoa se aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero apresentar ele para você agora. E essa pessoa casou, tem 2 filhos, tem uma esposa, se formou, fez teologia, fez psicologia, está falando para você não fazer o que você está tentando fazer, porque Deus tem um plano para a sua vida. Você reparou que tudo que você me disse só foi referente ao passado? Deus quer te dar um futuro. E aí evangelizei. Essa menina está na igreja. Ela está na igreja. A história dela era sombria, nem vou contar. Mas o que eu quero dizer com isso?
que as pessoas, elas precisam ser ouvidas. Sabe o que o suicida ele está tentando fazer? Tentando tirar a sua dor, não é a sua vida. 10 a 20 milhões de pessoas no mundo tentam o suicídio por ano. 1 milhão consegue. Os que têm mais êxito na tentativa são os homens, porque os processos são mais duros, traumáticos. Por quê? Continua, vamos continuar ali. Passa, por favor, esse slide. Eu quero falar uma coisa sobre ciência e fé. Uma das coisas que eu falei de manhã, eu estou tornando a repetir, a ciência considera o fim de toda a existência humana da seguinte forma: ela considera a morte sendo o fim de toda a existência humana. Sendo assim, o morrer é caracterizado de um modo simplório, quando o indivíduo para de respirar ou possui suas funções cerebrais totalmente interrompidas. A ciência considera a morte, de fato, do indivíduo pela morte definitiva do córtex cerebral. Este é o momento em que falece o indivíduo, porque com ele se vão também a razão, a emoção, a memória e a consciência. Em nosso córtex, portanto, encerra a nossa humanidade. Eu disse isso de manhã e estou repetindo pelo seguinte: porque no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso de psicologia, eu fiz Ciência e Fé, um diálogo sobre a morte na pós-modernidade. E eu fui estudar o processo sobre morte que a ciência diz. A ciência diz isso. Então pensa comigo, uma pessoa que está ao ponto de tirar sua vida, ela concebe que a morte é o fim. Opa, é esse caminho que eu vou. É esse caminho que eu vou tomar. Mas a Bíblia diz o oposto disso. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Está lá em Eclesiastes. Então, o ser humano, por mais que ele mora no lugar mais distante possível, os índios, por exemplo, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso está intrínseco. Ele sabe que ele é eterno de alguma forma, por isso que os índios têm suas pagelanças, têm suas devoções. Então a Bíblia diz ao contrário, em Tiago diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então assim como o corpo sem a alma, sem o espírito é morto, o que acontece quando a gente morre? A alma deixa o corpo. Concorda comigo? Sim. Quando Jesus morreu na cruz com os 2 ladrões, Jesus disse para um: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o corpo de Jesus não ficou 3 dias no sepulcro? Os dos ladrões não foi para o sepulcro? Por que Jesus falou que hoje mesmo estaria com ele no paraíso? Jesus mentiu? De maneira nenhuma. E foi. Mas o corpo de Jesus ficou lá. O que foi? A alma, o espírito. Então, quando a gente morre, quando eu e você nós fecharmos os nossos olhinhos, no mesmo instante, nós seremos transportados para um lugar ou para o outro, para o céu ou para o inferno. Nosso corpo ficará aqui. Esse corpo que é corruptível, um dia se revestirá da incorruptibilidade. E que é mortal, um dia se revestirá da imortalidade. Então, foi tragada a vitória, a morte pela vitória. Um dia, o corpo. Nós teremos um corpo glorificado, um dia. Mas a nossa alma, o nosso espírito, para a presença de Deus. Assim diz a Bíblia. O pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus como que o deu. Mateus 10, 28, não tenha medo do que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Agora eu te faço uma pergunta para você. A pessoa está em plena consciência das suas faculdades mentais quando ela chega a esse ponto? A maioria das vezes, não. Em outras, sim. Getúlio Vargas, por exemplo, dizem, quem estava muito pertinho dele, que ele tinha plena consciência, super inteligente. Robin Williams, segundo os americanos, um dos humoristas melhor em nível intelectual, artista hollywoodiano, tirou sua vida. E tantos outros que nós poderíamos citar. Será que tem consciência
que não findou o problema, criou-se um maior. Nós, conhecedores da palavra, o que nós devemos fazer? Divulgar a palavra, ensinar a palavra. Passa, por favor, outro slide. O suicídio resulta de uma complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturais, ambientais, espirituais, ou seja, é multifatorial. O suicídio, no sinônimo do dicionário, ele é autodestruição, autocídio, autoextermínio, autoquiria, dano, desgraça, destruição, fracasso, infelicidade, perdição e ruína. Então, se a morte ela é vista na ciência como na Bíblia, ela é inimiga, o último inimigo para ser vencido é a morte, diz a palavra de Deus. A morte na Bíblia é devastadora, ela causa perplexidade, ela causa angústia, ela causa aflição. Aí nós vivemos numa era onde temos esses números. O segundo maior índice de suicídio entre 15 e 29 anos. Pega todas as faixas etárias. A depressão vai ser considerada a doença do século. O mundo carece do entendimento e da graça de Deus. O mundo clama por crentes fiéis, cristãos fiéis, que se levante e propague em alto bom som o evangelho de Cristo. Nós precisamos de gente em todas as áreas. O pastor estava falando sabiamente o modelo que nós devemos votar e comparar e analisar. Nós devemos ter crente na psicologia, na sociologia, na antropologia, na medicina, em todas as áreas, propagando o evangelho da graça de Cristo. A igreja tem que se levantar com o poder que lhe é dado, arrombando as portas das trevas e anunciando em alto bom som que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E esse comodismo que nos pega, essa sensação que nos pega, que nos acomete, que nos abate, que nos enfraquece, achando que nós também vamos ser acometidos por uma depressão, que nós também podemos também tirar a nossa vida, nos enfraquece, nos assustamos com esse cenário que é exposto. Arreda-te, Satanás. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O diabo não pode tocar naquele crente que é consagrado. O diabo anda em derredor daqueles que o temem, para matar e destruir. Os anjos do Senhor andam em redor daqueles que o temem. Em derredor a circunferência é maior. O diabo e seus agentes, os demônios, estão em derredor. Os anjos do Senhor acampam em redor. Eis que vos dou o poder para pisardes em serpentes e escorpiões. Que poder das trevas tem contra a igreja? Nenhuma. Aí a gente se assusta. Nossa, essa semana recebi tanta ligação, tantos e-mails. O pastor, fulano de tal, membro da antiga extinta Juerp, tirou-se a vida. Se um pastor experiente, vivido, consagrado, tira a sua vida, imagina os membros. Você conhece o pastor? A vida dele? Conhece o que ele faz? O pastor tratou da sua depressão? O pastor foi transparente na sua vida com Deus e com os seus irmãos? Não me assusto.
Não, mas o outro lá nos Estados Unidos, olha a igreja dele, que linda! Todo mundo, qualquer pessoa pode cair nas garras do diabo. Qualquer pessoa. Mas aquele que está em Cristo, que tem a mente de Cristo, serve a Cristo, o maligno não o toca. Eu creio na palavra. Então não se assuste. Na intimidade da pessoa para com Deus, só Deus sabe. Não se assuste não. Importante você. Resguarde, afirme, ande, caminhe com Cristo, não dê legalidade, não dê brecha. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, diz a palavra. Esses personagens que eu citei, Elias, Paulo, Jeremias, Isaías. Aliás, tem um livro na Bíblia, atribuído a Jeremias, Lamentações de Jeremias, ele só fala de tristeza, por isso que chama Lamentações. Tristeza faz parte da vida do cristão. O crente fica desempregado, o crente é cometido por câncer, o crente sofre acidente. Isso vai te deprimir? Ou isso vai te ensinar? Deus levou o povo para o deserto para ensiná-los. O deserto é lugar de serpentes e escorpiões. O deserto é uma escola. O deserto é passagem, não permanência. O destino era Canaã. Então, aquilo que Deus está nos ensinando, está fazendo para te fortalecer, não para te abater. Deus não é nenhum déspota. Passa, por favor. Eu quero falar de algumas teorias sobre insanidade. Ali está, todos concordamos que nenhuma pessoa racional tiraria sua própria vida, e quando isso ocorre é de um ato irracional, de uma pessoa que está com algum distúrbio mental ou pensamentos disfuncionais. Então, hoje em dia, em todos os artigos que eu vejo e leio, está assim, 98% dos casos de suicídio se dão por deficiência mental. A maioria, não todas. Embora muito especialista afirme que a mente humana é abstrata e, portanto, não pode adoecer, o cérebro é uma entidade concreta e está sujeito a enfermidades físicas. Por isso que eu falei da melanina e falei da serotonina. Qual que é a sua saúde mental? Você sabia que os nossos neurônios, eles nascem e morrem? Eu tive um professor, ele me disse assim, de psicopatologia, ele é psiquiatra, ele me disse assim, Viana, você é pastor, vai ser psicólogo. Aí tinha um padre amigo meu, fazia psicologia comigo. Você é padre e você vai ser psicólogo. Eu sou psiquiatra e sou psicólogo. Nós mexemos, nós lidamos com as emoções humanas. Você precisa, de alguma maneira, ter um artifício para renovar os seus neurônios. Você gosta de jogar bola? Vai jogar bola. Você gosta de pescar? Vai pescar. Você gosta de criar pato, galinha? Vai criar pato, galinha. Mas você precisa realizar algo que não condiz com aquilo que você faz todos os dias. Você precisa, para renovar os seus neurônios, para fortalecer a sua musculatura emocional. Passa, por favor, outro slide. E eu quero falar de duas teorias e encerrar. No século XX, era chamado de era freudiana. Por quê? Por causa de Sigmund Freud. E ele, embora eu estudo essas pessoas e critico alguns pontos e exalto em outras. Por quê? Onde eu critico é onde a Bíblia critica. Onde eu exalto, onde a Bíblia manda eu exaltar. Freud criou uma teoria, que nós temos a pulsão de morte
e a pulsão de vida. Pulsão é libido, energia. Então, essa pulsão de vida ou de morte funciona da seguinte forma. Se você é uma pessoa que tem projetos, que tem sonho, corre atrás dele e faz as coisas acontecer, você é proativo, você vai atrás das coisas, você está visualizando e fortalecendo o seu lado emocional. Se você é uma pessoa passiva, que tudo que você quer pronto, a geração miojo, você tem a pulsão de morte. Você não tem a pulsão de vida. Então, todo ser humano, segundo Freud, tem a pulsão de vida e a pulsão de morte. E ele desenvolveu essa teoria. De que maneira isso se torna evidente em nossas vidas? Por exemplo, quando você está numa grande dificuldade, o seu país está numa dificuldade, a sua cidade está numa dificuldade, a sua situação financeira encontra-se numa dificuldade. Que pulsão vai valer? A sua pulsão de energia de você passar por cima da situação, lutar por ela e conseguir aquilo que você quer, ou uma pulsão de abandono, que ele chama pulsão de morte. Isso vai fazer a pessoa entrar em depressão e, consequentemente, o suicídio, segundo Sigmund Freud, pai da psicanálise. Então, a gente, comparando com a Bíblia, a gente aceita algumas e outras não. Aqui eu nego é o seguinte, que ele fala aqui, nessa teoria dele, que nós somos fruto do meio. Ninguém é fruto do meio. Eu não sei se meu pai se converteu. Eu me converti. Eu sei que meu pai traiu minha mãe. Eu não traí. A gente é fruto das nossas escolhas. Então, a teoria que o mundo faz com você, você vai realizar aquilo que o mundo te proporciona, você vai agir segundo o que o mundo te proporciona, é sofrimento, você vai entrar em depressão, é uma ideia errônea. É uma ideia errônea. É uma ideia que não tem respaldo bíblico. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então, o que meu pai fez é o que ele fez. Eu tenho 28 anos de casado, já rodei o Brasil inteiro, nunca traí a minha esposa. Por que ele traiu? Porque ele quis trair. Eu não sou fruto do meio. Eu atendi um adolescente com mandado judicial, ele disse para mim assim, ele mora numa favela em Marília, na Vila Barros. E ele disse assim para mim, você não sabe o que é ter nascido numa favela. Você não sabe o que é ver a sua mãe se deitando com um homem numa noite, noutra noite com outro homem, noutra noite com outro homem. Você não sabe o que é pedir dinheiro no sinaleiro para juntar várias moedinhas para no final da tarde só dar para comprar uma coxinha. Quando eu peguei aquele moleque, joguei ele para o chão e ele bateu a cabeça dele na sarjeta e ele entrou em coma, por isso que ele estava preso. Você não sabe que prazer me deu, que eu ganhei aquela bicicleta e fiz dinheiro com a bicicleta. Então, eu disse para ele, depois de ouvi-lo longamente, então você vai fazer o que fizeram de você. Abraão fez o que o pai dele fez? Terá. Saiu do Ur dos Caldeus, vai para Canaã. Ele foi? Parou na metade do caminho. Abraão foi. A parábola, Jesus foi do servo, dos dois servos. Deus disse para um, o Senhor disse para um assim, vai e faça o serviço. Ah, eu vou, mas não fui, mas não foi. O outro disse que não ia, mas foi. Jesus perguntou qual desses fez a vontade do Pai. O que disse que não ia e foi. Escolhas. Escolhas. Então, segundo essa teoria de Freud, e que as pessoas... Por que eu estou falando de teoria, gente? Porque isso é que o mundo segue. Agora tem uma teoria de Emile Durkheim, que ele escreveu um livro em 1897, ele lançou esse livro, O Suicídio. É a base, é a ferramenta, é o carro-chefe dos educadores do nosso país. Referência, uma literatura sobre suicídio. Pode ler, não tem problema. Mas ele fala de 3 teorias do suicídio que as pessoas acreditam piamente que seja isso.
anômica, que ele fala assim, o que os governos fazem reflete na população. Então, os governos não cumprem os seus papéis, então reflete na população pobreza, na saúde abandonada, segurança abandonada, o cenário do nosso país. Aí as pessoas acometidas disso não têm prazer, não têm dinheiro, não faz nada, ela não consegue se realizar, ela vai se deprimindo, e essa depressão se torna a ponto de a pessoa atentar com a sua própria vida. Essa é a teoria que ele desenvolveu, anômica. Aí a outra teoria que ele desenvolveu é a altruísta. O que aqueles caras fizeram 11 de setembro de 2001, nas Torres Gêmeas? Altruísta. Em defesa de uma causa, o seu país, os homens-bombas, os kamikazes. Eles creem pelas autoridades que eles têm que defender uma causa. Esse é um suicídio altruísta, segundo Durkheim. E a que a gente vive hoje, a egoísta. A pessoa, quando ela vai tirar a sua vida, essa que a gente vive hoje, um livro escrito em 1897, a que a gente vive hoje é esse suicídio que a gente está presenciando, o egoísta. Porque o suicida, você vai com uma pessoa que tem ideação suicida, você faz anamnese nele, você vê a história, a vida pregressa dele, você constrói a história dele, ele já deu sinal e ele vem dando sinal. Aí você pega a história dele, você vai ver assim que todas as coisas circulam em volta dele. Por que ele vai tirar a vida? Porque ele acha que ele não é amado, que ele não é aceito. Então ele tira a própria vida. Então eu quero encerrar, que o meu horário já se foi, concluo eu quero encerrar da seguinte forma. Esses personagens que eu citei, eles cumpriram os papéis deles. Eu quero dizer para os irmãos, como igreja do Senhor Jesus, nós temos um poder sobrenatural. É muito fácil para mim, quando eu tenho um paciente que ele é cristão. Ele se encontra em depressão, mas ele é cristão. Então eu digo para ele, diga para quem você conhece que tem a depressão. A depressão ela é cíclica, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Ela precisa lidar com os pensamentos disfuncionais neste processo. Ela sabendo lidar com os pensamentos disfuncionais dela, ela começa a agir e pensar e elaborar, criando pensamentos funcionais. E muitas vezes nós cristãos temos pensamentos disfuncionais. É por isso que nós adoecemos. A gente deve ter a mente de Cristo. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento da estatura, da medida de Cristo. Acontece que nossos ícones, os nossos heróis são, muitas vezes, pessoas. Aí a gente adoece.